Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa websérie sobre iogurte e bebida láctea. No primeiro episódio, nós definimos os produtos, comentamos também sobre os aspectos legais que os diferenciam entre si, falamos um pouco sobre a classificação desses produtos segundo seu teor de gordura e finalizamos comentando também sobre as características mais importantes, as características que são mais valorizadas pelos consumidores desses produtos. E conforme prometido, hoje tenho a honra de receber este profissional diferenciado, nosso grande amigo, professor Nelson Tenchini, que irá comentar para a gente alguns pontos importantes sobre o processo de fabricação desses produtos. Olá Tenchini, tudo bem meu amigo? Seja muito bem-vindo. Dê um alô pro pessoal aí. Tudo bem, Rômulo? Um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Nelson Tenchini, sou formado no Instituto Cândido Tortes em 1991. Lá se vão quase 30 anos. Estou há 21 anos na escola como professor na área de gestão de pessoas, administração, manteiga e essa paixão que são os leites fermentados, que a gente vai falar um pouco para vocês aí hoje. Maravilha, professor! É muito bom que esteja participando conosco. Aproveitando todo o seu conhecimento, comenta um pouco para a gente sobre a importância da qualidade do leite, da qualidade do soro e também dos demais ingredientes da formulação. Então, Rômulo, a gente tem uma máxima que a qualidade do produto final está intimamente relacionada à qualidade da matéria-prima e dos ingredientes que são utilizados. Então, é a máxima importância o controle da matéria-prima, do soro e dos ingredientes. Vamos dar um exemplo do antibiótico, por exemplo. O leite para a produção de fermentados tem que ter um controle rigorosíssimo. Embora esse controle já exista na indústria, em antibióticos ele tem que ser redobrado no caso de fermentados, porque o iogurte, o leite fermentado é um produto vivo, né? Células somáticas, nós podemos ter problemas lá na vida de prateleira do produto, como uma contagem alta de células somáticas, uma contagem alta de psicotróficos, um extrato seco baixo do leite pode levar a problemas de viscosidade. Então, qualidade de leite, qualidade do soro, soro fresco, se for um soro em pó, que seja um soro de procedência, de excelente qualidade, a qualidade dos insumos, por exemplo, aromas e corantes são importantíssimos. Às vezes você faz todo um processo de fabricação e na hora de você adicionar um corante, o corante descolore porque ele não tem uma qualidade adequada, ou aquele aroma que deixa um gosto de remédio no produto. Então, principal, muito importante é atenção à qualidade do leite, do soro, dos espessantes. Imagina uma bebida láctea, ela precisa de ter espessantes de altíssima qualidade, o próprio iogurte mesmo. Então atenção a todos esses cuidados, porque a gente só vai conseguir um produto final de excelente qualidade se a gente iniciar com tudo certinho, matéria-prima, ingredientes, insumos de excelente qualidade. Muito legal, Nelson. É impossível a obtenção de um bom produto utilizando ingredientes de baixa qualidade, né? Meu amigo, e sobre a homogeneização e a pasteurização? O que você nos diz? É muito comentado que ela contribui significativamente para a viscosidade. O efeito é realmente tão significativo assim? O que você acha? Realmente, Rômulo, o efeito é significativo sim. Vamos pegar como exemplo a homogeneização. A homogeneização ela traz um ganho de viscosidade ao leite. Todo leite homogeneizado ele é mais viscoso, porque existe um processo na homogeneização que você reduz o tamanho dos glóbulos de gordura. E com isso, esses glóbulos menores têm mais proteína na sua membrana. E com isso tem uma afinidade maior com a água. Isso aumenta naturalmente a viscosidade do produto. No caso da pasteurização, ocorre um sistema também, tratamento térmico, né? Esse aquecimento que nós damos a mistura para fermentação em torno de 90 graus por 3 minutos, ou em alguns casos, outras temperaturas próximas, similares, binômios próximos similares, você tem um ganho porque ocorre uma precipitação da soroproteína sobre a caseína. Aquele efeito que a gente estuda sempre, que é indesejável na fabricação de queijo, porque isso vai dificultar a ação da enzima para a fabricação, no nosso caso ele é benéfico, porque você aumenta o tamanho das micelas, você hidrata mais e você consegue reter melhor a água. Então, com isso, eu ganho viscosidade, diminuo o risco de cineres no shelf life desse produto. Então, existe realmente um ganho com homogeneização e tratamento térmico da mistura para a fabricação de fermentados.
Muito boa abordagem, professor. Muitas vezes os fabricantes ficam preocupados somente com a questão microbiológica, que é muito importante sim, claro, mas temos também o efeito sobre as proteínas, que não deve ser esquecido. Agora, Nelson, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre os espessantes, estabilizantes, que é um assunto que sempre gera muitas dúvidas e somos muito consultados a respeito. Por que utilizar esses produtos? Qual é a função deles no iogurte e na bebida? Então, você imagina que nós temos, no caso de uma bebida láctea, né, a utilização de soro. E esse soro, muitas vezes, ele tem um teor de sólidos menor, tem mais água nessa mistura. Então, eu preciso de aumentar o sólido dessa mistura. Eu preciso usar um componente, tanto na bebida láctea, também no fermentado, porque hoje o mercado quer uma bebida mais viscosa, que eu consiga reter melhor essa água, estabilizar esse produto durante o shelf life, que eu consiga ter um aumento de viscosidade nesse produto. Então a gente usa os espessantes basicamente com essa função de melhorar o corpo, melhorar a textura do produto, melhorar a viscosidade do produto, garantir uma estabilidade desse produto durante o shelf life, para que a gente reduza ou minimize ao máximo os riscos de cineres, de formação de grumo. Então a função do espessante estabilizante é principalmente melhorar o corpo, a textura, melhorar a viscosidade e estabilizar esse produto durante a sua vida de prateleira. Entendido, meu amigo. Aproveitando, Nelson, que você falou muito de viscosidade, de corpo do produto, tem agora um outro ponto que somos muito consultados a respeito, que é a temperatura de fermentação. O efeito dela sobre o produto final, em termos de viscosidade e também de sabor e aroma. O que você tem a nos dizer, meu amigo? Olha, esse é um ponto muito importante, porque é na fermentação que a gente vai definir também as características do nosso produto. O fermentado, normalmente, quando a gente está falando de iogurte, principalmente, trabalha com duas bactérias, termófilos e bulgáricos. Elas trabalham em simbiose, elas trabalham numa ajuda mútua. A fermentação ideal, a simbiose ideal, ocorre entre 41,1 e 42,4 graus Celsius. Se a gente está nessa temperatura, a gente tem uma ação ideal da simbiose. Quando eu caio de 41, eu estou favorecendo termófilos. Quando eu aumento de 42, eu estou favorecendo bulgários. E favorecer quer dizer também nas suas características. Então você imagina que o termófilos ele é um micro-organismo mais responsável pela viscosidade do produto, que produz um composto que chama hexapolissacarídeo, principalmente o termófilo. O bulgárico já é mais relacionado a sabor e aroma, ele que produz a maior quantidade dos compostos aromáticos. Então, quando a gente está na simbiose perfeita, eu tenho uma fermentação num tempo normal, entre 4 e 5 horas de fermentação, dependendo do fermento e de outros processos tecnológicos, outras variáveis tecnológicas. Mas em torno de 4 horas nós conseguimos atingir o pH ideal. Quando eu abaixo essa temperatura, eu favoreço termófilos, eu ganho viscosidade, eu diminuo um pouco de aroma e eu aumento o tempo de fermentação, porque eu estou me distanciando da simbiose ideal. Então, normalmente, uma fermentação que a gente chama de fermentação lenta, ela vai ocorrer num prazo de 10 a 12 horas, podendo se estender até um pouco mais. Então, quando eu tenho a temperatura de fermentação abaixo de 42, abaixo da simbiose perfeita, eu ganho viscosidade, eu favoreço termófilos, eu reduzo pós-acidificação, mas eu aumento o tempo de fermentação. Quando eu faço o inverso, eu vou para 43, 44, eu ganho em aroma e sabor, mas ao mesmo tempo eu aumento um pouco o risco de pós-acidificação. Então, a temperatura de fermentação é que vai definir essa característica final do meu produto. Se eu vou ter mais aroma, mais viscosidade e qual o tempo que essa fermentação vai ocorrer. Então, muitas vezes, se eu quero uma fermentação rápida, eu trabalho entre 42 e 43. Se eu quero uma fermentação mais lenta, eu vou trabalhar 38, 39, mas aí eu vou estender esse tempo de fermentação aí. Professor, depois de todos estes seus comentários sobre viscosidade, sabor e aroma, como que o fermento contribui para a qualidade dos fermentados? Ele auxilia nesses pontos? Total, né, Romulo? O fermento é a alma do nosso produto, né? O fermento que vai dar as características, primeiro, de acidez, de sabor, de textura, de viscosidade. Então, tudo vai estar relacionado ao fermento.
eu tenho que trabalhar com fermento que me garanta essas características, fermento de qualidade, né? Ele que vai determinar toda essa vida do meu produto, inclusive pós-estificação, reduzindo riscos de cineres, de formação de grumo. Então, atenção especial ao fermento, porque é o fermento que vai determinar as características do meu produto. Realmente, os resultados da fermentação são sempre muito incríveis. Agora, com toda a sua vivência com estes produtos, como que você avalia o problema da cinérese, que a gente sabe que é bastante comum? Como que ele pode ser evitado? A cinérese é um problema que a gente tem que ter atenção desde o início do processo. Como a gente falou aí no início sobre qualidade de matéria-prima, tudo começa lá, né? Se eu tenho uma matéria-prima onde eu tenho uma contagem alta de psicotrófilo, eu tenho uma contagem alta de células somáticas, eu já começo a ter esse problema já vicarreando desde a matéria-prima. E aí vai passar para o teor de sólidos, uso de espessantes adequados, que eu vou reduzir esse risco de cinérese. Eu também vou ter que prestar atenção muito nas questões de fermentação, como a gente comentou, né? Então, homogeneização, temperatura correta do tratamento térmico e temperatura de fermentação influenciam na viscosidade e influenciam no risco maior ou menor de cinérese. Então, esses pontos também devem ser muito bem observados. O tipo de fermento, outra questão importantíssima. Nós temos fermentos com balanceamento diferente. Embora uma cultura para iogurte obrigatoriamente tenha que ter termófilos e bulgáricos, a proporção ela pode ser diferente e dentro de um mesmo fornecedor nós temos fermentos com proporções diferentes. Se a gente quiser, por exemplo, um produto mais aromático, eu vou ter uma proporção maior de bulgáricos, ou um fermento 1:1 ou um pouco maior. Se eu quiser um produto mais viscoso, eu posso ter uma proporção maior de termófilos, é o que normalmente acontece, às vezes 80% de termófilos para 20% de bulgáricos. Então o fermento também influencia muito na questão da viscosidade que está relacionada à cinérese. Então a gente vai vendo que vai passando desde matéria-prima, preparo da mistura, tratamento térmico, escolha do fermento, temperatura de fermentação e depois de pronto a gente vai ter o tratamento desse gel formado dessa coalhada. Então eu não posso dar um estresse mecânico muito forte nesse gel. Eu tenho que controlar a velocidade do agitador, a rotação desse agitador, padronizar as bombas, as formas que esse produto é trabalhado e bombeado. Muitas vezes eu posso conseguir um produto com excelente viscosidade e baixo risco de cinérese até no momento da quebra. Mas se dali para frente eu der um estresse mecânico muito forte nesse gel, nesse produto, eu posso vir a ter esse risco lá no shelf life. A cinérese muitas vezes, quando ocorre dentro da fábrica, dentro do tanque, já foi um problema muito grave que ocorreu no processo. Mas pode acontecer de até o momento do invase o produto não ter acontecido nenhum problema de cinérese. Isso vai apresentar com 10, 20, 30 dias depois que o produto foi para o mercado. Porque nós podemos ter ações de enzimas que são lá da matéria-prima que só vão ocorrer depois de certo tempo desse produto refrigerado. Então atenção, para a cinérese tem que ser total, desde matéria-prima, homogeneização, tratamento térmico, escolha de um bom fermento e o tratamento desse gel. E uma questão que é interessante é que às vezes esse problema não chega a ser detectado porque o consumidor agita antes, né? Normalmente as embalagens vêm lá, agite antes de beber. Então é bom que o produtor deixe sempre amostras na sua geladeira e que faça um teste muito simples quando ele for avaliar o produto, é pegar essa amostra, abrir sem agitar e virar numa proveta, virar num becker, e ele vai de repente ver se está acontecendo essa cinérese ou não, que muitas vezes não chega como reclamação, porque o consumidor ele vai agitar esse produto antes de tomar. Então nós temos problema de cinérese grave dentro de tanque, que às vezes é um erro mais grosseiro, e podemos ter um problema de cinérese no mercado, no shelf life. Então atenção a todos esses pontos aí. Professor, muito obrigado pela participação, foi uma honra muito grande recebê-lo. Nosso bate-papo foi muito legal, muito interessante, com dicas e comentários realmente valiosos, perfeitos. Ô Romulo, eu que agradeço pela oportunidade, mandar um abraço a todos vocês aí da Fermentec, a Nancy, a toda a equipe, a Thaís, o pessoal. Tive a oportunidade de trabalhar com alguns de vocês como professor, né? Isso para mim me honra muito, poder estar aqui hoje falando com vocês.
e deixar aberto aí qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar com o Rômulo aí, ele tem meus contatos e a gente está aqui à disposição para ajudar todos vocês. Um grande abraço, Tenquini, e até a nossa próxima oportunidade. Muito obrigado. Valeu, gente. E no nosso terceiro episódio, vamos apresentar algumas inovações que todos vocês irão gostar muito. Nosso especialista Zé Roberto irá mostrar alguns produtos e apresentar informações muito interessantes. Você não pode perder essa oportunidade. Um grande abraço e até lá!